Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós. É uma bênção ter você aqui conosco para nós estarmos aprendendo juntos a palavra de Deus. Hoje nós estaremos vendo uma palavra preciosa que Jesus tem para cada um de nós, para as famílias, para aqueles que estão se preparando dia após dia para estar representando Jesus nessa terra e apressando a volta de Jesus. Mas principalmente essa mensagem de hoje, além de ser para os adultos, para os mais experientes, também é uma mensagem especialmente para os jovens. Um chamado de Jesus para cada um de nós, para nós que estamos vivendo em uma geração tão degenerada, uma geração que está perdendo a cada dia a sua identidade, mas que Jesus está nos chamando para nós sermos diferentes dos iguais e termos aí a cada dia a sua imagem em nós, para que possamos estar refletindo o seu caráter e automaticamente possamos estar levantando a bandeira verdadeira e apressando a volta de Jesus como testemunha de Cristo. Então, antes de nós estarmos aqui estudando diligentemente o que Jesus tem para nós, através dessa palavra, e nós estaremos vendo através da palavra de Deus também, na inspiração de Deus, nós estaremos fazendo uma oração para que o Espírito Santo venha estar conosco neste momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem tão importante. Nós não merecemos, Senhor, uma mensagem tão essencial para sermos moldados por Ti, para encontrarmos com o Senhor nas nuvens celestes. Senhor, também pedimos que o Senhor venha não somente escrever essa mensagem tão preciosa em nossos corações, mas nos ajude para que possamos colocá-la em prática a cada momento, a cada dia. Pedimos que o Senhor venha estar conosco, esteja com a pessoa também que está assistindo essa mensagem, está ouvindo essa mensagem e que ela venha receber o Teu Santo Espírito também, que possamos juntos estarmos aí como soldados de Cristo, aprendendo com o Senhor que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós podemos ver que nessa geração que estamos vivendo é uma geração onde muitas pessoas estão perdendo de vista a sua identidade. Eles estão procurando a sua identidade nas universidades, nas redes sociais, nas escolas, nos trabalhos. E dessa forma as pessoas estão focando naquilo que o mundo está oferecendo, mas elas estão esquecendo do que Jesus tem para elas. Mas Jesus está nos chamando para que possamos a cada dia estar voltando à identidade original que Jesus nos chamou, a identidade do nosso Pai Celestial. Quando a gente vai para Gênesis, nós podemos ver lá no início de Gênesis, quando Jesus estava criando todas as coisas. Podemos ver que em todas as coisas, podemos ver que falava que o que Jesus havia feito era bom. Ele viu que a sua obra, que a sua criação era boa. E dessa forma, quando ele criou Adão e Eva, não foi diferente. Ele criou Adão e Eva perfeitos em santidade, perfeitos em Cristo Jesus, para que eles pudessem representar a Cristo Jesus nessa terra. E eu convido você para que você pegue a sua Bíblia, se você estiver aí perto dela, para que nós possamos fazer esse estudo juntos. É muito importante porque nós estaremos vendo neste estudo preciosos textos na Palavra de Deus. Então, se você tiver aí algum papel também para você escrever esses textos, para que você venha estar com eles na mente, porque são textos essenciais para a gente entender a mensagem preciosa que Jesus tem para nós. E quando nós vamos em Gênesis, no capítulo 1, verso 26, nós podemos ver o seguinte: E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vamos dar uma pausa aqui. Podemos ver que Adão e Eva, eles foram criados não somente para eles terem aí o privilégio de estarem no Éden, para eles desfrutarem das belezas do Éden, cuidarem dos animais. Eva não foi somente criada para ela ser uma ajudadora de Adão, ajudando Adão a cuidar das coisas, como a sua ajudadora, a companheira que Jesus criou para ele. Adão também não foi criado somente para ele ser o companheiro de Eva, mas, acima de tudo, eles foram criados por Deus para que eles pudessem ter a imagem de Jesus Cristo. E quando a gente volta, quando a gente transporta um pouquinho a nossa mente do que esteve tendo no céu, que foi a rebelião, podemos ver que Lúcifer, antes dele cair,
que depois ele se tornou Satanás, ele teve inveja de Deus. E ele esteve chegando para os anjos, não falando, vamos nos tornar demônios. Não, ele não esteve falando isso. Mas ele queria moldar a mente dos anjos para que eles pudessem ser bons sem Deus. Então era como se ele estivesse falando, vocês podem ser bons sem obedecerem à lei de Deus. Vocês podem ser bons sem estarem obedecendo a Deus. Mas não era isso que Jesus estava falando para eles. E dessa forma, automaticamente, o inimigo de Deus estava mostrando para os anjos que Deus era sujo, que o seu caráter era sujo, que a sua lei era suja e que era impossível de ser guardada. E a gente pode estar pensando, nossa, mas será que Jesus ele poderia ter destruído o inimigo de Deus e seus anjos imediatamente? Claro, ele poderia ter destruído, mas se ele tivesse destruído o inimigo de Deus e seus anjos imediatamente, ele não estaria mostrando a justiça de Deus, o caráter de Deus perfeitamente para todo o universo. E quando a gente vai para um julgamento, nós podemos ver que em um julgamento há um grupo de 3 pessoas. Então, quando o inimigo de Deus ele começou a fazer aquela rebelião, havia o grupo do inimigo de Deus, havia o grupo de Jesus e seus anjos, mas precisava de um outro grupo. Haviam somente 2 grupos. E esse outro grupo que estava faltando era um grupo de júris. E dessa maneira, foi por esse objetivo que Jesus, Deus não esteve destruindo o inimigo de Deus e seus anjos prontamente, imediatamente. Porque ele tinha planos de estar criando o ser humano para que eles pudessem ser os júris, para que eles pudessem fazer parte dessa história, desse julgamento. E foi por isso que ele esteve criando Adão e Eva. Nós estamos comentando sobre isso porque é muito importante nós entendermos essa parte para que a gente venha entender a palavra que o Senhor Jesus tem para nós. Essa mensagem tão preciosa que ele tem para nós, para os pais, para os filhos, para os jovens, os mais experientes, para o povo que Jesus quer estar aí moldando, para estar preparados para encontrar com Jesus nas nuvens celestes. E quando nós vemos aí as características dos júris, podemos ver que eles têm 4 características principais. E essas são elas: eles têm pouco conhecimento do crime, eles são cidadãos cumpridores da lei, eles têm discernimento do certo e do errado, e eles não se deixam ser influenciados pela opinião pública. Então foi com esse objetivo que Jesus esteve aí criando Adão e Eva. Ele esteve criando Adão e Eva para que eles pudessem ser júris e que diante de uma tentação eles pudessem levantar a bandeira verdadeira e mostrar que eles eram reformadores, mostrar que eles estavam no lado de Jesus, mostrar que eles estavam mostrando para o universo que em Cristo nós podemos ter vitória, que nós podemos vencer. E nós podemos ver claramente que Jesus ele não criou Adão e Eva para eles serem robôs, mas ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden para que eles pudessem decidir qual é o lado que eles estariam. Aqui no podcast do Cristo em Nós, nós já até fizemos um podcast sobre santidade. Estará aqui na descrição desse podcast. Um podcast muito importante, extremamente importante, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo. Então, se você ainda não esteve assistindo ou ouvindo esse podcast sobre santidade, se é possível nós vivermos em santidade, eu convido você para estar assistindo depois de você ouvir esse podcast. Porque é muito importante nós estarmos entendendo esse chamado que Jesus tem feito a nós a cada dia, de estarmos vivendo em santidade para que possamos voltar novamente à identidade do nosso Pai Celestial. Uma vida em santidade e com a glória de Deus, com a imagem de Deus em nós. Então, nós podemos ver que hoje nós estamos aí em uma época onde as pessoas estão perdendo a cada dia de vista esse chamado que Jesus está chamando elas. Adão e Eva, eles tomaram a decisão, eles fizeram a escolha de eles não estarem do lado de Jesus. No momento onde eles estavam à frente da tentação, nem Jesus e nem o inimigo de Deus poderiam dar um passo à frente para estar ajudando eles a fazer a escolha. Mas eles tinham que ficar parados, porque somente quando eles decidissem
qual escolha eles fariam, então Jesus e seus anjos, ou o inimigo e seus anjos, poderiam dar um passo à frente. E dessa forma, o inimigo e seus anjos deram um passo à frente. Satanás e seus anjos estiveram aí tentando, levando Adão e Eva para uma tentação, onde eles estiveram fazendo com que Adão e Eva pudessem ver que eles poderiam ser bons sem Deus, ou seja, a mesma tentação que foi levada para os anjos lá no céu, também foi levada para Adão e Eva. E dessa forma, Adão e Eva, eles estiveram caindo em pecado. E eles estiveram perdendo a glória de Deus e a imagem de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele tem o chamado para nós, para que mesmo em uma época tão degenerada, em uma época tão longe de Deus, nós possamos ser famílias, jovens, pessoas que estão vivendo em santidade, que estão apressando a volta de Jesus, sendo moldadas por Deus a cada dia. E quando a gente pensa em um exemplo na Bíblia que fala sobre isso, que fala sobre uma pessoa que foi um reformador, nós podemos ver o exemplo de João Batista. João Batista, ele foi chamado por Deus para ser um reformador, para que ele pudesse estar aí levando a palavra de Deus para o mundo, para que ele pudesse estar apressando a primeira vinda de Cristo. Podemos ver até na palavra de Deus que a sua mensagem, a mensagem de João Batista, era qual? Arrependa-te. Eu até convido você para estar abrindo junto comigo. Nós estaremos abrindo em Mateus, no capítulo 3 e no verso 1 e 2, e nós podemos ver o seguinte: naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Então nós podemos ver que a mensagem de João Batista não era uma mensagem fácil de ser pregada e nem uma mensagem fácil de ser ouvida. Era uma mensagem onde era preciso ter uma mudança de vida. Ele não falava: vocês podem continuar em seus pecados, fiquem em paz, Jesus te ama. Claro, ele falava também do amor de Deus, mas muito hoje em dia tem falado do amor de Jesus, mas pouco hoje tem se falado da nossa responsabilidade também de amarmos a Jesus. É como se fosse um relacionamento. Quando a gente vê um casal, quando eles se casam principalmente, nós podemos ver que o amor deles é um amor recíproco. Então o amor que o esposo tem pela esposa é um amor também que a esposa tem pelo esposo. Ainda mais quando ambos estão aí vivendo segundo a vontade de Deus. Então, quando eles estão com Jesus no centro de seu relacionamento, o esposo ama a esposa como Jesus ama a igreja. E a esposa ama o seu esposo porque ela tem o amor de Jesus dentro dela. E dessa forma nós podemos ver que eles entendem um amor um pelo outro. Mas vamos imaginar que o esposo tivesse aquele amor pela esposa, ele mostrasse esse amor por ela, ele mostrasse que a cada dia falando: nossa, eu amo você, eu fico muito feliz. Ele orasse pela esposa, ele incentivava ela a ler a palavra de Deus, incentivava ela a juntos eles buscarem a Deus, mas a esposa não mostrasse esse amor recíproco. Automaticamente, o amor do esposo estaria a cada dia não crescendo, aprofundando pela esposa. Então é por isso que Jesus está a cada dia nos chamando para que nós possamos estar não somente recebendo o amor de Jesus por cada um de nós, mas também mostrando esse amor de Jesus para ele, para que possamos mostrar para todo o universo que nós amamos a Jesus. E como que nós podemos mostrar esse amor que nós amamos a Jesus? Por isso, para nós entendermos melhor como nós podemos estar demonstrando esse amor para com Jesus, nós estaremos abrindo a palavra de Deus juntos em 1 João capítulo 5, verso 3. E nós estaremos vendo como podemos estar colocando isso em prática. Precisamos entender que quando Adão e Eva eles viviam em santidade, eles mostravam um amor genuíno para com Deus. Eles contavam seus maiores segredos, eles estavam aí sempre ao lado de Deus, eles estavam louvando com os anjos, eles estavam falando para Jesus as suas alegrias, os seus pensamentos, eles mostravam para Jesus esse amor, eles tinham confiança em Jesus. E dessa forma, Jesus, ele está nos chamando, ele está chamando o seu povo, que ele quer que o seu povo seja um reformador, para que ele venha viver também em amor para com Deus.
E Jesus, ele quer que, assim como João Batista, nós não possamos somente reconhecer que Jesus nos ama, mas possamos mostrar para o universo que nós precisamos amar a Deus. Não podemos somente pregar para o mundo, porque Jesus mesmo em Mateus, nós podemos ver que Jesus, ele falou para nós pregarmos o evangelho eterno para todas as nações, tribos, línguas e povos. E nós não podemos pregar esse evangelho se a gente só fala sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele acontece uma mudança de vida. Quando a gente entende sobre o amor de Jesus, acontece como se fosse um relacionamento. Nós nos tornamos o mesmo corpo de Jesus. É igual um casal, quando eles casam, eles se tornam uma só pessoa. Da mesma forma, é nós com Jesus. Precisamos entender que precisamos escolher diariamente qual deve ser o nosso esposo. Em Romanos 7 mesmo nos fala sobre isso, que se nós queremos casar com uma pessoa, só podemos casar com ela se nós ou somos solteiros ou somos viúvos. Porque se nós já estamos em um relacionamento e queremos casar com uma outra pessoa, estamos cometendo um adultério. Da mesma forma, somos nós com Jesus. O nosso primeiro esposo é o pecado, é o inimigo de Deus. Mas para nós casarmos com Jesus, para nós termos um relacionamento com Ele, nós precisamos primeiramente estarmos separando, deixando com que o nosso primeiro esposo venha morrer. O nosso primeiro esposo primeiramente precisa falecer, precisa morrer, para que assim possamos nos tornar viúvos espiritualmente e assim possamos estar casando com Jesus sem cometer um adultério. E dessa forma estaremos nos tornando o mesmo corpo de Jesus. Estaremos nos tornando uma só carne com Jesus. E assim os seus pensamentos serão os nossos pensamentos. As suas falas, as nossas falas, a sua vida, a nossa vida. E o que fala em 1 João, capítulo 5, verso 3, fala assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Então Jesus, ele tem um chamado para o seu povo. Ele tem um chamado para nós jovens. Ele tem um chamado para as famílias. Ele tem um chamado para que mesmo em uma geração tão degenerada, possamos estar vivendo como reformadores. E o que é viver como reformadores? É a gente mostrar para o universo, mostrar para todas as pessoas da Terra que nós precisamos em Cristo Jesus ter uma nova vida. Precisamos de uma mudança de vida, porque nós não poderemos viver a eternidade com Jesus só reconhecendo que Ele nos ama, só reconhecendo que Ele pode estar aí a cada dia do nosso lado, só reconhecendo que Ele veio nos salvar, porque essa é a fé em Jesus. Mas nós não entraremos no reino dos céus somente com a fé em Jesus. Nós entraremos no reino dos céus com a fé de Jesus. E qual é a fé de Jesus? É aquela fé que Jesus teve quando Ele esteve nessa terra. É a fé de Jesus quando Ele acreditou que o que Deus Ele fez nele, de livrá-lo de todos os pecados, dar força, vitória para Ele também pode fazer em nós. Assim nós teremos a certeza que Jesus também pode fazer essa obra em nós. Então, se nós estamos diante de uma tentação, Ele pode nos livrar de pecar naquele momento. Então, automaticamente, nós com certeza estaremos reconhecendo o amor de Jesus para conosco, porque nós não tínhamos mais misericórdia, nós não tínhamos mais uma chance, uma esperança, mas Jesus, em sua divina misericórdia, Ele esteve morrendo por nós. Mas Jesus, Ele trabalha não somente em misericórdia, mas Ele trabalha em justiça. E a justiça de Cristo é trazer a sua vida para nós. Ele quer nos dar um presente. E esse presente não é um presente rasgado, não é um presente sujo, não é um presente imperfeito, mas é um presente que é a sua própria vida. Ele está nos dando o melhor presente que Ele poderia nos dar, a sua própria vida. E a sua vida é perfeita, a sua vida é sem mancha, é sem pecado. Então, quando Ele está nos dando a sua própria vida, Ele está falando: filho, filha, eu quero que você viva uma vida perfeita. Eu quero que você viva uma vida segundo o coração de Deus. E dessa forma, eu quero que você seja um reformador.
Não somente reconhecendo o meu amor por você, mas mostrando para outras pessoas, através do seu testemunho, através do testemunho que eu tenho colocado em sua vida, que é preciso uma mudança de vida, é preciso uma reforma na vida, para que você venha viver a eternidade comigo. Porque não tem como você viver a eternidade comigo se você só reconhece o meu amor. E você está cheio de pecado, você está sujo, não tem como, porque não entrará ninguém no reino dos céus com pecado, com sujeira. Então é por isso que Jesus, ele quer que nós possamos reconhecer o amor de Jesus, mas automaticamente estarmos praticando esse amor para com ele também, para que possamos mostrar para ele esse amor. E como que podemos estar mostrando esse amor? É obedecendo os seus mandamentos. Mas por que os mandamentos de Deus não são pesados? A gente começa a ver isso quando a gente começa a olhar para os mandamentos de Deus não como regras. Por exemplo, eu sou filha, então Jesus ele está falando, Isabelle, você precisa obedecer aos seus pais. Mas muitas vezes eu não consigo obedecer aos meus pais por mim mesma, porque como fala em Romanos capítulo 7, Paulo, ele até falou, o que eu quero fazer eu não faço e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Porque é uma luta entre a carne e o espírito diariamente. Mas Jesus, ele não quer que a gente venha olhar para os seus mandamentos, para os 10 mandamentos, somente como ordens. Ele não quer que a gente venha olhar assim, mas ele quer que a gente venha olhar como promessas. Então, quando a gente recebe a sua vida, a gente começa a olhar como promessas os mandamentos de Deus. Então, aquilo que antes eu olhava como, nossa, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo. Eu preciso obedecer aos meus pais, mas eu não consigo. Agora eu olho como Jesus estará me ajudando, estará fazendo a sua obra em mim, para que eu venha obedecer os meus pais. E sabe, queridos, o inimigo de Deus, ele sabe muito bem o papel, o chamado que Jesus tem, principalmente para os jovens. Principalmente para aqueles que o inimigo de Deus ele tem laçado principalmente as mentes dos jovens, porque ele sabe a preciosidade, a grandiosidade do chamado de Jesus a cada um de nós. Ele sabe que da mesma forma como os jovens ele têm sido laçados pelo inimigo de Deus, através de músicas, através das redes sociais, através de filmes, amizades, lugares, enfim. O mundo hoje está cercando, tendo atrações para principalmente os jovens. Ao mesmo tempo que ele está fazendo de tudo para laçar os jovens, ele também sabe a grandiosidade, da preciosidade do chamado de Jesus para nós. E é por isso que Jesus ele está nos chamando a cada dia para que nós possamos estar sendo moldados por Cristo Jesus, moldados pelo Espírito Santo, para que ele venha fazer a sua obra em nós. É por isso que na palavra de Deus vem até nos falando que nós devemos a cada dia sermos renovados pela mente, porque é na mente que começa a renovação. É pela mente que a gente começa a ser transformados em imagem de Deus. Não tem como a gente ler a palavra de Deus dia após dia. A gente tenta fazer esforços e mais esforços para a gente mudar as nossas palavras, as nossas atitudes. Eu começo a pensar, nossa, essa roupa aqui não agrada a Deus, então eu vou tirar. Mas dentro do nosso coração está cheio de pecado. Pecado escondido, aquelas poeirinhas debaixo do nosso coração, do tapete do nosso coração. É por isso que Jesus está querendo nos mostrar que nós devemos ter uma reforma de dentro para fora. Não é do exterior para o interior, é do interior para o exterior. E quando nós vamos em Romanos, no capítulo 12, verso 2, vamos abrir juntos em Romanos, capítulo 12, verso 2, nós podemos ver exatamente isso. No verso 1 do capítulo 12, vem até nos falando sobre que Jesus ele nos chama para nós termos o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. O que é isso? Jesus ele está nos falando que através do nosso corpo nós podemos estar mostrando uma adoração perfeita a Ele. Mas não é possível a gente mostrar uma adoração perfeita a Ele se a gente não está praticando o verso 2. Que fala o seguinte, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Ou seja, ele não falou aqui, Deus não falou para nós aqui, que nós devemos ser transformados pela renovação dos nossos atos.
das nossas palavras, mas é da nossa mente, porque é na mente que começa a renovação, é na mente que começa a Jesus formar em nós a sua imagem. E nós precisamos entender que essa é a obra de Deus. É moldar em nós aquilo que nós não somos e aquilo que nós não temos. Então nós não somos santos, nós não temos a santificação, nós não temos a imagem de Deus. Nós perdemos isso por causa do pecado. Mas Jesus, Ele quer moldar isso em nós novamente. E Ele quer moldar em nós da mesma forma como Ele criou os céus e a terra em sua palavra criativa, e Ele quer fazer isso em nós. É por isso que Jesus, Ele não pode pecar. Porque aquilo que Ele fala acontece. Então, se Ele fala uma mentira, a sua mentira vai tornar realidade. Então, se Ele fala, por exemplo, que vamos imaginar, esse meu cabelo é preto, mas vamos imaginar que Jesus está falando que é loiro. Automaticamente, que ele está falando que meu cabelo é loiro, meu cabelo vai ficar loiro. Então Jesus, tudo que ele falar, acontece. Então dessa forma, ele também quer fazer isso em nós. Da mesma forma como não existia o sol, a luz solar, e ele falou, haja luz e houve luz, ele quer falar para nós, haja em você. Cria em você a minha imagem, a minha vida, os meus frutos, os meus pensamentos, a mente segundo a mente de Deus. E dessa forma, Cristo estará criando em nós um coração segundo o coração de Deus e estaremos sendo moldados por Deus para nós sermos reformadores e termos a identidade novamente, a identidade do nosso Pai Celestial, mesmo vivendo em uma geração tão degenerada. E dessa forma, da mesma forma como o sol, ele criou pela sua palavra criativa e ele mantém o sol, a gente não sai um dia falando socorro, o sol tá caindo. A gente não fala isso. O sol, ele é mantido por Deus. Da mesma forma, Jesus ele não quer que a gente viva uma vida de constância em sua palavra, uma vida segundo a vontade de Deus, com palavras segundo a vontade de Deus, em mansidão, humildade, somente um dia da nossa vida. Mas ele quer nos manter assim. E como que ele pode nos manter dessa maneira? Como que ele pode estar nos mantendo na presença de Deus? Como que a gente pode ter uma renovação da mente? Como que a gente pode ter uma renovação da mente, criando Jesus em nós, a sua imagem diariamente em nossa mente primeiramente, para que isso venha criar em nós interiormente e venha automaticamente mostrar no exterior? Vamos juntos lá em Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, e nós vamos ler o verso 11. E nós estaremos aqui vendo claramente, é Jesus que está falando isso conosco, não é Isabelle que está falando isso. É Jesus que está falando essa preciosidade para nós, porque é Ele que quer fazer essa obra em nós. Então, por isso que eu vejo que nada pode estar interferindo para que a gente venha entender essa mensagem. Se alguma coisa está interferindo para que você venha entender essa mensagem, essa obra que Jesus quer fazer na sua vida, clame a Deus, porque Ele quer que você venha entender agora, neste exato momento, a obra que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você venha entender, reconhecer não somente o amor de Jesus para com você, para a sua vida, a sua misericórdia, mas Ele quer que você venha entender, reconhecer e receber a sua justiça pela fé, para que você venha ser santificado a cada dia e sendo renovado pela mente a cada dia, para que automaticamente Jesus venha criar a imagem dele na sua vida. Então, que nós possamos não deixar que nada venha interferir para que venhamos entender essa preciosidade de Jesus para nós. Então, em Isaías, capítulo 61, verso 11, nos fala assim: Porque, como a terra produz seu renovo, e como o jardim faz brotar suas sementes, assim o Senhor fará surgir justiça e louvor perante todas as nações. Para nós entendermos melhor sobre essa palavra do Senhor para nós, vamos voltar um pouquinho. Nós vamos voltar em Isaías capítulo 55 e nós vamos ler o verso 10 e o verso 11. Isaías capítulo 55, verso 10 e verso 11 nos fala o seguinte: Porque, como cai a chuva e a neve desde o céu, e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar,
para que possa dar semente para o semeador e pão para os que comem, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa a qual eu a enviei. Ou seja, vamos entender o que Jesus está querendo nos dizer aqui. Jesus ele deixou claro o exemplo da natureza. Para um fruto estar aí frutificando, para uma árvore dar frutos, é preciso acontecer o quê? É preciso acontecer a chuva. Se só é uma seca, se é um lugar onde é muito calor, não tem chuva, aquela plantação não vai desenvolver. Aquela plantação não vai dar frutos. E dessa forma, não vai poder estar nutrindo, não vai poder estar sustentando aqueles que estiveram colhendo, plantando aqueles frutos. Dessa forma, Jesus ele está nos falando que nós precisamos estar comendo da palavra de Deus a cada dia, para que essa palavra venha estar frutificando em nosso coração. Então vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu me acho superior uns aos outros, que eu não quero estar fazendo a vontade de Deus, que tudo que eu faço é para estar sentindo superior às pessoas. Dessa forma, quando eu olho para a palavra de Deus, eu lembro que na palavra de Deus fala que nós devemos sentir os outros superiores a nós. E quando eu vejo o caráter de Jesus, quando eu vejo a história de Jesus, o relato de Jesus aqui na palavra de Deus, eu vejo que ele era uma pessoa mansa e humilde de coração. E dessa forma, quando eu vou lendo essas palavras não vão sendo apenas como letras mortas em minha vida, mas elas vão sendo letras vivas. Tudo que eu vou lendo vai se tornando algo real. Tudo que eu vou lendo, Jesus vai criando em mim. Mas isso é preciso a fé. A fé vai criando pelo amor de Deus. Aquilo que eu vou lendo vai vindo Jesus. Da mesma forma como Jesus, o que ele fala acontece, da mesma forma também, automaticamente, o que eu leio é como se Jesus estivesse falando para mim. Então, quando eu leio que eu devo reconhecer as pessoas superiores a mim, mas isso é muito difícil para mim, automaticamente é como se Jesus estivesse falando para a minha pessoa. Isabelle, eu vou fazer isso na sua vida. Mas da mesma forma como Jesus, ele não esteve criando o sol, a lua, as estrelas, ele falou e o sol criou 1000 anos depois. Não, foi imediatamente. Da mesma forma, quando nós lemos o que a palavra de Deus fala para nós, o que Jesus está falando para nós, automaticamente, ao a gente ler isso, não vai criar em nós, não vai ser criado em nós anos depois, dias depois, meses depois, mas automaticamente, imediatamente, por causa da nossa fé, estará criando isso imediatamente em nossas vidas. É como se fosse um cadeado e uma chave. O cadeado são as promessas de Deus. A palavra de Deus está recheada de promessas, mas o cadeado ele está fechado. É por isso que é preciso da permissão. A nossa permissão. É preciso a fé, para que a fé venha entrar no cadeado, venha abrir o cadeado e automaticamente essas promessas venham cair em nossas vidas. Mas a nossa parte não é a gente ficar lutando para que essas promessas venham fazer parte da nossa vida. Não é a gente ficar lutando para que, eu preciso colocar as pessoas superiores a mim. Eu preciso ter uma vida de humildade, uma vida de mansidão assim como Jesus. Se a gente tentar por nós mesmos, nunca a gente vai conseguir. Mas a nossa parte é a gente permitir que Jesus venha fazer essa obra em nós. É a gente permitir que Ele venha estar moldando em nós o que Ele quer para cada um de nós. É a gente permitir que Ele venha estar moldando em nós um espírito humilde, um espírito segundo o coração de Deus. E assim, automaticamente, Ele estará nos moldando segundo a sua imagem. Então, quando a gente até vai em Colossenses, vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, e nós vamos ver o capítulo 3, verso 2, que fala o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Aí entra naquela questão que nós já falamos. O inimigo de Deus, ele sabe grandemente a obra, a responsabilidade que Jesus deu para as famílias, para os jovens, para essa geração.
nós estamos fazendo parte da última geração. Nós estamos fazendo parte da geração que apressa a volta de Jesus para Jesus voltar e vir nos buscar em grande glória. Mas o inimigo de Deus, ele está fazendo com que a gente venha focar os nossos olhos nas coisas dessa terra. Então, colocando bem na prática, para os jovens principalmente, o inimigo de Deus, ele está aí colocando para que a gente venha estar focando nas ciências deste mundo. Então, nas matérias deste mundo, universidades, onde o nosso tempo, o tempo que Jesus nos deu, a maior parte deste tempo é focada nessas coisas, onde para a gente receber diplomas, para a gente receber títulos neste mundo. E dessa forma, aquele tempinho bem pequenininho, ou então às vezes nem sobra tempo, a gente deixa para a palavra de Deus. Mas Jesus, ele quer que a gente venha pensar nas coisas de cima. É como fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele quer que nós possamos focar, que nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, na ciência da salvação. E o que é a ciência da salvação? A ciência, toda vez que quando fala em a ciência, nós precisamos entender que o significado de ciência é conhecimento. Então, a ciência da salvação é o conhecimento de Deus. Então, a ciência, por exemplo, da botânica, é o conhecimento das plantas. A ciência, por exemplo, da astronomia, é o conhecimento das coisas, das estrelas e tudo mais. Mas Jesus, ele quer que nós possamos ter a ciência principalmente da salvação. Ele quer que nós possamos ter a maior parte do nosso dia a dia focando, estando absorvendo, comendo, ouvindo a palavra de Deus, para que a maior parte do nosso dia seja fixando nas coisas do alto e não nas coisas dessa terra. E dessa forma, nós estaremos a cada dia crescendo em Cristo Jesus, e a sua palavra estará fazendo parte de nós. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, os jovens, eles estão focando tanto nas coisas dessa terra, em títulos dessa terra, em se tornarem pessoas grandes nessa terra, que eles esquecem de se tornarem missionários em Cristo Jesus. Eles esquecem que Jesus os chamou para eles serem como João Batista, para eles serem reformadores em Cristo Jesus, para que eles possam estar vivendo uma vida de temperança, uma vida de santidade, uma vida segundo o coração de Deus. Aí o que acontece na vida desses jovens? É aquilo, o que você contempla é o que você é. Você é transformado naquilo que você contempla. Quanto mais você vai contemplando a palavra de Deus, mais você vai sendo transformada segundo ela. Mais você vai sendo transformado pelo que ela quer nos falar. Agora, se o seu tempo é focado nas coisas desta terra, é focado nas coisas deste mundo, não somente na questão de estudos, no sentido para você estudar, para procurar um título, mas também se a sua mente está focada nos tesouros dessa terra, se os seus ouvidos estão ouvindo as músicas que agradam essa terra, se as suas palavras estão sendo aí atraídas para palavras dessa terra, para palavras que não agradam à vontade de Deus, se você tem amizades que são relacionadas, que te levam para as coisas dessa terra, automaticamente você estará sendo transformado a isso. Você não estará sendo transformado à imagem de Deus. E assim, automaticamente, Jesus não estará podendo colocar os seus frutos em seu coração, porque a sua palavra não estará dando frutos. Assim como nós vimos em Isaías, nós vimos que Jesus, ele não quer dar a sua palavra a nós para que ele venha voltar a ela vazia. Mas ele quer que a sua palavra venha ser colocada em nossos corações para que venha dar frutos para a glória de Deus. Mas não é possível a gente ler a palavra de Deus somente um minutinho do nosso dia e a maior parte do nosso dia é focada nas coisas dessa terra. E assim a gente está querendo ter os frutos do Espírito. Não é possível.
Para nós termos os frutos do Espírito, nós precisamos comer da palavra de Deus, passar tempo com Deus. E muitas vezes a gente pensa, nossa, mas Deus ele respondia às pessoas do passado, por que não está me respondendo? Jesus era um Deus tão presente para as pessoas do passado, por que ele não é para mim também? Mas é porque Jesus, ele não tem os seus preferidos, aquele que ele escolhe para contar seus segredos, aquele que ele escolhe para eles serem reformadores de Jesus, para eles serem testemunhas de Jesus. Mas Jesus, ele tem os seus íntimos, aqueles que tomam tempo em estarem aos pés de Jesus. É igual uma árvore. Uma árvore, ela não fica preocupada se ela vai dar frutos ou não, se seus frutos vão ser deliciosos, doces, suculentos, mas ela fica tranquila porque ela acredita naquele que está cuidando dela. E o que deixa ela forte são as suas raízes. As suas raízes pegam todos os nutrientes da terra, todos os nutrientes que foram colocados na terra, levam para a árvore para que ela possa dar frutos para a glória de Deus. Da mesma forma é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é como se fosse as raízes da nossa vida. Ele vem pegando todos os nutrientes da palavra de Deus, que são as promessas de Deus, e tudo aquilo que tem na terra, tudo que tem na palavra de Deus, tudo que vai falando na palavra de Deus, falando que Jesus era amoroso, que Jesus era paciente, Jesus era humilde, falando para nós sermos santos, falando para nós termos a imagem de Deus. A raiz que o Espírito Santo vai levando com grande poder e grande glória esses nutrientes para as nossas vidas, e assim automaticamente teremos os frutos para a glória de Deus. Os frutos que podemos até ver em Gálatas capítulo 5, que fala que os frutos do Espírito, que neles não há lei, e Jesus, ele se agrada desses frutos. Jesus, ele está nos chamando para nós termos uma experiência mais profunda com Ele. E é por isso que eu até convido vocês novamente para nós abrirmos a palavra de Deus, e nós vamos abrir em Ezequiel no capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, porque nós precisamos entender que esse chamado de Jesus para nós é extremamente importante. Ele nos chama para que nós possamos verdadeiramente representar Ele nesta terra. Mas não tem como a gente falar com ousadia, com grande poder, se a gente não tem o Espírito Santo. Não tem como as pessoas olharem para nós e falarem, nossa, aquela pessoa é diferente, nossa, aquela pessoa tem Cristo nelas, se o Espírito Santo não está habitando em nós. É por isso que nós precisamos ter experiência com Deus, precisamos ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que assim automaticamente Ele venha criar em nós a imagem de Jesus Cristo. Então, Ezequiel no capítulo 47, Ezequiel capítulo 47, e nós vamos ler o verso 1 ao verso 5, que nos fala o seguinte, Ezequiel, ele estava na frente do templo, e nós podemos ver que na frente do templo havia um rio. E vamos ver o que aconteceu com Ezequiel. Vamos prestar muita atenção nesse texto aqui agora, porque é um chamado de Jesus para cada um de nós, para as nossas famílias, para nós individualmente, para nós jovens. Então vamos prestar muita atenção. Se qualquer coisa estiver te atrapalhando neste momento e tirando a sua atenção, não deixe que nada tire a sua atenção neste momento, mas vamos prestar atenção neste texto que Jesus tem para nós. Em seguida, ele me enviou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado da direita da casa, ao lado sul do altar. Agora no verso 2 vamos ver o que vem continuando nos falando. Então ele me levou para fora do caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. Verso 3. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos, ou seja, aqui Ezequiel, ele está nas águas. O homem levou ele nas águas, e as águas estavam batendo no tornozelo dele. Então estava de uma forma onde ele estava podendo andar
nas águas, ele não estava afogando, ele não estava com pânico, não estava nada disso. Para aqueles que já entraram numa água, para aqueles que já foram na praia ou que já entraram em piscina, já reconheceram isso, que quando a gente está numa piscina rasa, a gente tem controle naquilo. Agora, quando a gente está numa piscina muito funda, que nem dá pé em nós, a gente começa a ficar sem controle. E o que aconteceu com Ezequiel? Olha só, novamente, ele mediu 1000 e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos, ou seja, as águas subiram. Novamente, mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos, ou seja, maior ainda, as águas subiram maior ainda. Em seguida, ele mediu 1000 e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar. Ou seja, as águas estavam muito altas. Ele não estava dando pé, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Assim, a gente pode ver qual é a experiência que o Espírito Santo quer ter comigo e com você. Ele não quer que a gente venha estar no raso. Ele não quer que a gente venha estar somente nos tornozelos. Ele não quer que a gente venha estar somente nos joelhos. Ele não quer que a gente venha estar somente na cintura, no ombro. Ele quer que a gente venha nem dar pé nas águas. Ele quer que a gente venha ser levados pela correnteza. O que é ser levados pela correnteza do Espírito Santo? O que o Espírito Santo pede para nós fazermos, nós fazemos. Então, se o Espírito Santo pede para você estar levando uma palavra de salvação para tal pessoa, você estará fazendo. Se o Espírito Santo pedir para você fazer coisas tão simples, aparentemente, você estará fazendo, porque foi Ele que pediu para você fazer isso. E dessa forma, você terá uma experiência profunda com o Espírito Santo. Você estará lendo a palavra de Deus e vendo que é Jesus falando com você. Você estará lendo a palavra de Deus e vendo que são promessas do próprio Jesus para cada um de nós. E dessa forma, automaticamente, estaremos tendo uma experiência tão profunda com Cristo que estaremos sendo levados pela correnteza do seu exemplo. Aquilo que Jesus fez estará automaticamente fazendo em nós. E nós não estaremos preocupados se, será que esse dia eu vou estar tendo pensamentos para a glória de Deus? Mas Jesus, Ele nos chama para nós estarmos nos consagrando diariamente na presença de Deus. Nos consagrando para o Espírito Santo. Porque a consagração que nós tivemos ontem não serve mais para hoje. A consagração que nós vamos ter hoje, que nós tivemos hoje, não serve mais para amanhã. E dessa forma, Jesus Ele quer que dia após dia possamos estar comendo da sua palavra, para que a sua palavra venha ser viva em nossa vida e possamos estar tendo uma experiência profunda no Espírito Santo, onde seremos levados pela correnteza do Espírito Santo ao ponto de nós estarmos fazendo tudo para a glória de Deus. E nós não estaremos tendo somente uma vida de montanha, uma hora nós estamos segundo a vontade de Deus, a outra hora não estamos, uma hora nós estamos buscando a palavra de Deus, orando fervorosamente, outra hora não estamos. Ele não quer que a gente venha estar assim, mas Ele quer que nós possamos estar sendo mantidos em sua palavra, tendo constância em sua presença, para que assim automaticamente, quando as pessoas olharem para nós, você já imaginou as pessoas olhando para nós e vendo que você tem o reflexo de Cristo Jesus na sua vida? E os anjos estão ansiando ter isso, os anjos estão ansiando ver isso na minha vida e na sua vida. E podemos ver exatamente sobre isso em 1 Pedro capítulo 1, verso 10. Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1, verso 10. 1 Pedro capítulo 1, verso 10. E vamos ler até o verso 12, que nos fala assim: salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente e os profetizaram sobre a graça que viria sobre nós, buscando o tempo, o que a ocasião do tempo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava, quando testificava de antemão o sofrimento de Cristo e a glória que se seguiria. E a eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vão ser anunciadas por aqueles que vos
pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, e estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Ou seja, o que os anjos desejam contemplar? Os anjos desejam contemplar aqueles que estão sendo usados pelo Espírito Santo para levar uma mensagem de glória, uma mensagem de reforma, aqueles que estão vivendo como reformadores nessa terra, aqueles que estão vivendo colocando a ciência da salvação, o conhecimento de Deus acima de todas as outras ciências, aqueles que estão vivendo segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade deles, aqueles que estão vivendo segundo os planos de Deus, a vida de Cristo neles, porque eles permitiram ter uma intimidade, uma experiência profunda com o Espírito Santo, e por isso eles estão sendo levados juntamente com a correnteza do Espírito Santo dia após dia. Queremos viver isso, queremos fazer parte deste povo que quer a cada dia fazer parte de nós levamos uma mensagem de Deus para as pessoas. Podemos ver em Apocalipse que João estava vendo um anjo onde ele estava levando uma mensagem de extremamente importância para o mundo. E esse anjo, ele viu, podemos ver até em Apocalipse capítulo 18, verso 4, que esse anjo estava dando uma mensagem, não era somente para as pessoas olharem para o amor de Jesus, não era somente para as pessoas reconhecerem o amor de Jesus na vida delas, mas para que elas pudessem ter uma nova vida em Cristo Jesus, para que elas pudessem ter a vida de Cristo Jesus, para que elas pudessem ser renovadas, para que elas pudessem ter uma comunhão com o Espírito Santo, para que elas pudessem ser reformadoras. E assim, o anjo estava falando para que elas pudessem sair de seus pecados, de seus velhos costumes, para que a glória de Deus pudesse ser refletida nelas. Em Apocalipse capítulo 18, verso 4, fala assim: "E eu ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, e para que não recebam suas pragas." Nós podemos ver aqui que será que essa voz foi falada da terra? Foi falada das montanhas? Não, essa voz foi falada do céu. E esse anjo, ele representa a mim e a você. Não é que nós nos tornaremos anjos, nada disso. Mas aqui está falando que tais pessoas, elas falam com tanto Espírito Santo, elas falam tão guiadas pelo Espírito Santo, elas têm tanta comunhão com Deus, que aquilo que elas falam não vem delas mesmas, mas é uma voz, é uma mensagem enviada de Deus para a terra, enviada de Deus para o mundo, enviada de Deus para todas as famílias, porque nós individualmente, as nossas famílias, decidimos sermos reformadores, mesmo em um mundo tão corrupto, e assim automaticamente decidimos fazer a vontade de Deus. Sabe, queridos, essa é a vontade de Deus. Ele está nos chamando diariamente para nós estarmos fazendo a sua vontade, para nós permitirmos que Ele venha fazer a sua obra em nós, para nós sermos pessoas que possamos ser homens fiéis, mulheres fiéis, jovens fiéis, que custe o que custar, eles estão sendo reformadores de Cristo Jesus e eles estão levantando a bandeira verdadeira. Para nós estarmos aqui terminando essa palavra, que eu tenho certeza que foi uma bênção para você também, assim como foi uma bênção para mim, que Jesus possa estar colocando essa palavra em nossos corações, essa promessa em nossos corações, para que possamos viver essa palavra, para que possamos viver a presença de Deus, a vida de Jesus. E para nós terminarmos, eu estarei aqui lendo um texto, uma inspiração que está num livro que se chama Educação, que é de extrema importância, uma palavra de Deus para nós individualmente, para as nossas famílias, que nos fala assim: a maior necessidade do mundo é a de homens, homens que não se comprem, nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, não é por um estralo de dedo somente quando Jesus voltar. Nem se deve a favores e concessões especiais da providência.
Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. Ou seja, esse caráter é formado pela experiência profunda do Espírito Santo. E isso até uma criancinha pode estar fazendo, até o mais idoso pode estar fazendo. Os pais podem estar colocando o domínio próprio em seus filhos. Os seus filhos, quando querem fazer as coisas na hora, ou então fazerem coisas que não glorificam a Deus, é hora dos pais ensinarem seus filhos a esperar. Quando os seus filhos querem comer comidas que não glorificam a Deus, é hora dos seus pais ensinarem que eles são templo do Espírito Santo. Quando os seus filhos querem assistir coisas que não glorificam a Deus, é hora dos seus pais ensinarem que seus filhos precisam olhar para o céu primeiramente, para as coisas do céu acima de todas as coisas dessa terra. E dessa forma, as crianças, mesmo tão pequenas, poderão também ser reformadoras. Mas é muito importante também os pais estarem mostrando para os seus filhos o exemplo de Cristo para que eles possam viver diariamente o reflexo de Cristo Jesus, ser um espelho de Cristo Jesus na vida de seus filhos. Os mais idosos venham mostrar para os mais jovens que a responsabilidade de nós sermos representantes de Cristo e os jovens, eles viverem, mesmo em uma geração tão degenerada, mostrarem para os outros jovens que em Cristo nós temos poder para vencer. Que em Cristo nós temos poder para vencer as artimanhas do inimigo de Deus. Que mesmo que o inimigo de Deus venha trazendo para nós músicas que não agradam a Deus, venha trazendo para nós coisas para a gente assistir que não venha nos santificando, alimentos que não venham estar contribuindo para nós sermos o santuário, o templo do Espírito Santo, mesmo que o inimigo de Deus venha estar a cada dia nos tentando para nós perdermos a identidade do Pai Celestial, mas nós temos o dever de mostrar para o mundo todo e para os outros jovens que em Cristo nós temos poder para vencer e que Jesus, ele pode estar nos dando a sua vida hoje e agora a cada um de nós. Então, essa é a mensagem de Jesus, queridos. É um chamado, um clamor de Jesus para as nossas famílias, para nós individualmente, para nós vivermos em santidade, vivermos segundo a justiça de Cristo, vivermos para sermos reformadores e representantes de Cristo. Vamos finalizar esse estudo com uma oração, então que Jesus possa estar aí conosco a cada momento. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa mensagem. Faça, Senhor, com que essa mensagem possa estar entrando dentro do nosso ser e que o Senhor venha criar em nós tudo o que foi falado, o que a sua palavra falou para cada um de nós. Senhor, que nós possamos ter uma experiência profunda com o Espírito Santo, para que automaticamente Ele venha criar em nós os seus frutos e que as outras pessoas possam ver em nós um reflexo de Cristo Jesus e que possamos ser reformadores, possamos ser representantes de Cristo, dando um testemunho direto e verdadeiro da Tua graça e mostrando para o universo que nós não somente estamos recebendo o Seu amor, mas nós estamos mostrando que também amamos o Senhor através de uma vida de obediência e santidade. Esteja conosco, Senhor, e com essa pessoa também que esteve ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, queridos. Até o próximo estudo. Que Deus seja convosco. Até mais.